Quando encarneirar é a pergunta que a gente escolheu para hoje, essa manhã chuvosa aqui na fronteira. Como tem sido chuvoso esses últimos dias, esses últimos meses, isso vai nos colocando cada vez mais desafios na nossa pecuária, e a pecuária ovina não é diferente. A gente está se direcionando para o final da nossa janela reprodutiva. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a incidência do fotoperíodo, e a nossa janela reprodutiva, então, que começa ali em dezembro, para algumas raças um pouquinho antes e vai até maio, para algumas raças um pouquinho depois, isso tem uma oscilação, está se direcionando ao final. E a pergunta que fica é, será que existe alguma época onde é melhor fazer esse encarneiramento? Porque o encarneiramento é aquele manejo que mais vai impactar em outras ações dentro da propriedade. A gente vai ter manejos sanitários, manejos nutricionais e até mercado, o momento onde a gente vai ter os nossos produtos disponíveis para venda impactados diretamente pela escolha do nosso momento do encarneiramento. Embora não exista uma resposta correta de quando é melhor fazer esse nosso encarneiramento, a gente pode partir de uma premissa básica que é unânime. Conciliar a nossa época de parição com uma época onde a gente tem oferta de forragem em qualidade e quantidade para as nossas matrizes poderem parir. Talvez a pergunta não seja nem quando devemos encarneirar, e sim quando nós queremos que os nossos cordeiros nasçam. E isso pode ser feito tanto no início da nossa janela reprodutiva, que vai resultar numa aparição que a gente chama mais do cedo, uma aparição que vai estar mais concentrada no inverno, ou no final da janela reprodutiva, que vai nos trazer para uma aparição mais no período de primavera. Que outros fatores a gente pode levar em consideração na nossa escolha? Entre alguns pontos, alguns que a gente pode considerar para definir essa nossa escolha, pode ser, por exemplo, propriedades que dependem mais de campo nativo, talvez elas concentrarem sua aparição na primavera possa ser mais interessante do que elas concentrarem no inverno. Propriedades que têm condições de fazer uma pastagem de inverno, certamente trazer a aparição para esse momento pode ser extremamente vantajoso, embora em alguns anos a gente possa ter custos mais elevados para isso. Abrigos são necessários em ambos os momentos, mas talvez na aparição do inverno ele seja indispensável. Em algum momento até parece que a aparição no inverno é uma aparição que depende de um pouquinho mais de investimento, o que não é verdade, e ela te traz outros tantos benefícios. Ela é a minha preferida para a maioria dos casos. Por exemplo, mosca e verminose são dois itens que a gente tem um controle muito mais fácil no inverno. Então a gente sofre muito menos com bicheira e verminose a gente consegue conviver com muito mais tranquilidade nessa nossa aparição de inverno. Porém, cada caso é um caso e cada propriedade vai ter que definir dentro da sua realidade qual é o melhor momento. O que eu queria somar dentro dessa questão de ser a melhor época forrageira é que a gente também introduza um outro tema. Além da questão nutricional, outro ponto-chave é trazer a ovinocultura para dentro do calendário da propriedade. A ovinocultura não pode ser tratada como uma questão isolada. Por quê? Porque nesse momento de parição é um momento que vai nos demandar algumas atenções. E a gente não pode conciliar ou conflitar esse momento com outras ações dentro da propriedade. Pelo contrário, a gente tem que conciliar para que a gente consiga dar a devida atenção nesse momento de parição. E daí a gente já vai falar de cuidados de parição e outros tantos temas que vieram me surgindo à cabeça ao longo desse episódio. A gente vai ter que falar de andrológico, a gente vai ter que falar de diagnóstico de gestação, score de condição corporal, necessidades nutricionais dessa matriz ao longo da aparição. O próprio fotoperíodo a gente pode falar um pouquinho mais, ciclicidade, mas deixa para outros tantos vídeos.